Nazca. A simples menção desse nome é suficiente para despertar as mais mirabolantes teorias sobre alienígenas e segredos escondidos num passado distante. E não é para menos. As linhas de Nazca representam ainda hoje uma enorme fonte de interesse para muitos curiosos e especialistas, e podemos dizer sem medo de errar que esses geóglifos colossais estão longe de serem totalmente compreendidos por nós. Parte disso se deve ao fato de que sua descoberta ainda é muito recente, datando do século XX, quando pilotos da Força Aérea Peruana perceberam que aquilo que se pensava ser apenas marcas aleatórias formavam, quando vistas da altitude correta, desenhos e formas muito bem elaborados. Hoje sabemos que se trata na verdade de centenas de geoglifos espalhados por muitos quilômetros. Os maiores deles medem mais de 300 metros de comprimento. E embora alguns possam ser vistos de áreas elevadas próximas, a maior parte só é notada quando se sobrevoa a região com algum avião ou equipamento semelhante. São incontáveis desenhos diferentes, desde animais como baleias, beija-flores e aranhas, até figuras humanas e simplesmente formas geométricas. Mas a grande questão levantada desde o momento de sua descoberta foi por que razão e como o povo Nazca poderia ter esculpido essas formas se o resultado final não era acessível e visível aos seus próprios construtores. Era como se eles estivessem, afinal de contas, tentando se comunicar com criaturas longínquas, habitantes de algum lugar celeste ou divindades muito elevadas. Não é preciso reforçar que logo isso se tornou um prato cheio para ufólogos. Das teorias surgidas, uma das mais interessantes afirma que os geoglifos foram, na verdade, sinais feitos pelos antigos para se comunicar com extraterrestres ou ainda pistas de pouso para naves espaciais. Assim, os nossos visitantes de outro mundo poderiam se guiar e reconhecer os símbolos gravados na Terra e saberiam se tratar de uma região segura e propícia para o contato. Região talvez escolhida justamente por ser desértica e afastada. Muitos arqueólogos, no entanto, apontam outra possibilidade. As linhas poderiam sim ter sido elaboradas por mãos humanas, sem qualquer ajuda vinda de civilizações avançadas de outro mundo. Para isso, supõe-se que o povo Nazca se utilizou de um método muito antigo e conhecido. Primeiro eram projetadas figuras em tamanho menor e em seguida, com a ajuda de marcações e de instrumentos de medição, as mesmas eram ampliadas numa escala muito maior, de modo a se estender por muitos e muitos metros sobre o relevo local. Ainda hoje sobrevivem, reforçando essa ideia, estacas e materiais que eram utilizados nesse processo de se converter desenhos menores nessas enormes figuras gravadas no solo. No entanto, talvez mais que se perguntar como as linhas foram construídas, a questão central é o porquê. Afinal, mesmo viável para os humanos primitivos, a elaboração dessas formas de arte ainda requeria um emprego de dezenas de pessoas num trabalho árduo e constante. Tal empreitada só seria iniciada se essas obras possuíssem um papel central na vida e no cotidiano de seus construtores, algo que fizesse realmente valer o esforço empregado. Como já sabemos que a religião ocupava um papel central na vida dos povos primitivos, essa afirmação talvez não seja surpresa para ninguém, mas há fortes indícios de que os motivos que levaram os Nazcas a construírem as linhas podem ter sido principalmente religiosos, teoria reforçada pela enorme presença de instrumentos ritualísticos próximos das gravuras. Muitos vasos de cerâmica e outros registros apontam que esse povo constantemente realizava oferendas e danças às divindades com o intuito de se obter chuva e alimento. Recipientes eram carregados com água e então quebrados sobre os geoglifos, algo que deveria servir para comover os imortais, que possivelmente, segundo se acreditavam, assistiam tudo dos céus. Compreendemos melhor isso ao perceber que as figuras no solo se relacionavam com elementos de abundância, prosperidade e, acima de tudo, com o ciclo da chuva. O beija-flor, por exemplo, estava associado com a vida e o processo de polinização. Já a aranha era, para os Nazca, um animal comumente visto no período chuvoso, quando o deserto seria lugar à prosperidade e, por isso, também era relacionado com boa sorte e abundância. Outro fato que reforça a teoria do caráter religioso dos geoglifos é que os mesmos desenhos foram encontrados em formas reduzidas nos templos da capital Kauashi, associado com os deuses da fertilidade.
Assim, parece que longe de se comunicar com alienígenas, as linhas de Nazca representavam o apelo de um povo que encarava a dura realidade dessa região desértica e que suplicava constantemente para que do céu descesse a água tão necessária para a sobrevivência. Esses desenhos, que só podiam ser observados de cima, tinham a intenção de comover os deuses e de fazê-los enviar a chuva. Mas nem sempre essas preces foram ouvidas. Problemas climáticos levaram ao gradual declínio de Nazca e ao êxodo de sua gente. O fim desse povo não se deu por guerra e peste, mas porque os seus moradores deixaram o deserto local e migraram para encontrar melhores terras no sul. Para sermos sinceros, os períodos finais de Nazca revelam uma situação crítica e distúrbios sociais provocados pela sede e pela fome. Nem mesmo a religião passou incólume, e com ela foram afetados também os geoglifos. Observe, por exemplo, essa imagem. O que se vê é um desenho antigo que foi sobreposto e dilapidado por uma forma geométrica posterior. Das duas, uma. Ou a última cartada dos Nazca foi a de criar cada vez mais e mais geoglifos e cada vez mais excêntricos, mesmo que recortando os anteriores, para ampliar os ritos por chuva e mudar a situação, ou esse povo passou a acreditar que as imagens ofendiam os imortais, que os haviam castigado com a seca, e tentou então deliberadamente destruí-las. Seja qual a resposta correta, a água nunca veio, e onde um dia habitou uma civilização próspera e interessante, hoje resta apenas o pó e a ruína de um povo que parece ter sido abandonado por seus protetores celestiais. Poderia o mesmo ocorrer conosco e toda abundância de repente se converter em fome e miséria? Até que ponto, enquanto sociedade, somos nós os controladores de nossa própria existência? E se você não quer ser abduzido por um alienígena construtor de geoglifos, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Sua ajuda é sempre muito importante para o nosso crescimento. E até mais, se Deus quiser.